perturbados se prevalecem, enquanto atingidos adoecem. Palavras soltas que aborrecem, esperança depois de uma prece. Um povo com crise de abstinência procura explicação pra existência no mundo onde dão mais valor pra aparência. Tem sua consequência. Negro, branco, rico, pobre, o sangue é da mesma cor. Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor. Krishna, Buda, Jesus, Allah, Speed, Black, profetizou. Nosso Deus é um só, vários nomes pro mesmo Criador. Pouco me importa a sua etnia, religião, crença, filosofia, absorvendo sabedoria, desenvolvendo o meu dia a dia. Gostaria de agradecer, por você ter me chamado para essa entrevista. Meu nome é Aline Heloísa da Silva, eu trabalho na Escola Municipal Campos do Amaral, onde eu atuo como coordenadora pedagógica das séries iniciais, do 1º ao 3º ano, e eu trabalho também na Escola Estadual Clóvis Salgado, onde eu atuo com os alunos do ensino médio. Você já sofreu algum preconceito em uma instituição de ensino onde trabalha ou estudou devido à sua cultura? Sobre questões culturais, nunca sofri preconceito, não. Até porque o público, com que eu convivi e convivo é um público, por mais que seja heterogêneo, ao mesmo tempo é um público parecido. Então, com questões culturais, não. Você já presenciou em alguma instituição de ensino alguém ser tratado de forma diferente por causa de seus valores culturais? Sim, já presenciei por questão de crenças religiosas, É muito difícil aceitar o diferente, aquilo que você não conhece. Então, eu já presenciei sim. Na questão de diferenças étnicas também eu já presenciei muito, tanto entre brancos e pretos, como vice-versa. Pretos em relação a brancos também, já presenciei. Que conceitos culturais você acredita ter herdado de sua família? Eu herdei a questão do respeito, a questão da solidariedade, de sempre se colocar no lugar do outro, em qualquer situação que a gente esteja. O não julgamento, o não preconceito, porque essa palavra preconceito saiu daí, da gente preconceituar alguém, ter ideias preconcebidas e se calcar nelas e não ver aquilo que é a verdade dos fatos. Então, da minha família eu herdei essa questão da gente sempre se posicionar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, como o outro vê a situação e respeitar. Você acredita que apresentações de palestras ou algo semelhante sobre esse tema de diferenças culturais poderia fazer uma diferença positiva na vida dos alunos e por quê? Com certeza, porque os alunos, eles vêm de histórias de vida diferentes, eles vêm de famílias diferentes, eles chegam na escola, embora todos venham para estudar, mas eles vêm com perspectivas diferentes e diferentes visões de mundo. Então, com certeza, palestras, rodas de conversa, aulas, com cunho, mesmo que com cunho educacional, mas que trabalhasse essa questão da diversidade, de diferenças culturais, são muito bem-vindas em escolas, porque a gente percebe que é justamente nas escolas que acontecem muito, esse tipo de situação, em que às vezes um coloca o outro numa posição inferior simplesmente porque ele acredita em algo diferente ou ele gosta de algo diferente do que aquela pessoa gosta. Então a escola é sim um palco central para que aconteça esse tipo de palestras para orientar os alunos, orientar os professores, que a diversidade está aí, nós temos que acatar essa diversidade, O ser diferente é normal, Não teria graça um mundo em que todo mundo pensasse, ouvisse, falasse as mesmas coisas, fosse do mesmo jeito, gostasse do mesmo tipo de roupa, comesse o mesmo tipo de comida. Então, é preciso mostrar o valor que tem a diferença. Com a sua experiência profissional, quais sugestões você daria
que beneficiariam uma aproximação entre a família e a instituição de ensino, para que ocorra uma diminuição nessa diferença cultural? Eu acredito que os muros da escola precisam se estender até a casa das famílias, né? E vice-versa. Nós precisamos abrir mais ainda o ambiente escolar, né? Nós procuramos abrir, fazemos reuniões, fazemos algumas palestras, mas nós temos que estender mais ainda para que os pais se sintam à vontade de vir na escola, né? E poder também compartilhar essa cultura deles. Vou citar um exemplo que aconteceu aqui na Escola Municipal Campos do Amaral mesmo no ano passado. Nós convidamos um pai, porque nós sabíamos que ele lutava capoeira, e aí esse pai ele foi na sala do filho dele, né? Nós estávamos trabalhando história no 3º ano, e esse pai foi na sala do filho dele para poder fazer algumas demonstrações da luta de capoeira, explicar o valor daquele esporte. Então eu acredito que é por aí que a coisa vai, né? Esses pais, essas mães, os responsáveis pelas crianças poderem vir na escola com esses valores, com essas experiências culturais que eles têm, nós podermos aproveitar também as festividades comemorativas, né? Como uma forma dessa aproximação. Como um profissional da área da educação, como é ter que lidar com as diferenças culturais que surgem nesse ambiente devido à convivência com os alunos, com os pais e com os demais funcionários? Eu percebo assim que nós temos que tratar tudo com muita normalidade mesmo. Por quê? Porque como eu disse, cada pessoa veio de um lugar diferente, veio de experiências diferentes, né? Tem valores diferentes, tem conhecimentos diferentes de mundo. Cabe a cada um de nós, né, tentar respeitar e entender, sobretudo nós que estamos na educação, porque chegam alunos dos mais variados lugares, né? Nós temos aluno, por exemplo, aqui no centro da cidade, né? Nós não temos aluno do centro da cidade, que nós não temos uma comunidade própria igual escolas de bairro, né? Nós temos alunos que vêm da cidade inteira. Então, esses alunos já têm as suas experiências, já têm os seus conhecimentos, já têm o seu próprio jeito de ver o mundo. Cabe a gente respeitar e, na medida do possível, a gente acrescentar mais alguma coisa, mas nunca tirar aquilo que o aluno, aquilo que a pessoa já tem numa forma geral, porque aí se trata também da questão de servidores, que é bem heterogêneo, nosso público é bastante heterogêneo, a diversidade é muito grande, então nós temos que aprender a aceitar as diferenças, a respeitar essas diferenças e agregar valores, porque às vezes o diferente ele só incomoda a gente à medida que ele é diferente. A partir do momento que a gente conhece e que a gente aprende a valorizar aquilo, não é diferente mais. Você já observou evasão escolar em que o motivo tenha sido choque cultural entre a família e a instituição? Sim, não de uma forma direta, mas o que acontece? Nós percebemos muita evasão escolar na questão de alunos assim da EJA, quando eles chegam na escola depois assim de anos, né, sem ter fora, né, do ambiente escolar. Então a gente percebe essa evasão quando eles chegam, eles têm uma dificuldade muito grande de adaptação e se eles não forem bem acolhidos, acontece essa evasão. A gente percebe também uma certa evasão escolar quando alunos que são provenientes da zona rural e vêm estudar na zona urbana, né, por falta de escolas na zona rural, se esses meninos também não forem bem acolhidos, a gente percebe que tem essa evasão. Alunos que vêm, né, nossa região aqui ela é privilegiada por conta das questões do café, da apanha de café. Muitos alunos que vêm em determinada época do ano, do norte de Minas e vêm de outros lugares também, a gente percebe que eles chegam na escola, mas eles têm uma dificuldade muito grande de adaptação. Isso eu falo principalmente dos alunos do ensino médio. Eles têm uma questão muito difícil de adaptação e é até engraçado pela própria forma
como eles falam, né, as variações linguísticas. Aqui nós temos um dialeto diferente do deles e a gente percebe que isso incomoda um pouco os meninos. A questão da idade também é uma questão que a gente percebe que gera evasão escolar, quando tem uma distorção de idade séria. Ainda no âmbito profissional, você consegue identificar dificuldades para aceitar diferenças culturais? Sim, é perceptível, principalmente na questão de cor, né? A gente percebe que é mais fácil aceitar aquilo que já está posto e dado como certo. Vou dar um exemplo até da questão do âmbito do jornalismo, né? É muito mais fácil você aceitar um jornalista branco, né, apresentando a bancada do Jornal Nacional, do que um jornalista negro. Nós percebemos isso devido à imensa enxurrada de frases preconceituosas, né, que a Maju Coutinho sofreu. E não só no âmbito do jornalismo, mas a gente percebe que a grande parte da população tem uma dificuldade de aceitar não somente pessoas pretas, mas pessoas assim diferentes no sentido de, por exemplo, o ruivo, o índio, o mestiço. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de ver essas pessoas em alguns postos mais altos do mundo profissional. A questão da religiosidade também é uma questão que a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade para aceitar a religião do outro, né? Eu não digo as religiões mais conhecidas e as religiões que têm maior número de fiéis, né? Mas as religiões assim que ficam mais por exemplo, o espírita, né? Outras religiões, as pessoas têm dificuldade de aceitar por não conhecer. A questão também de pessoas assim, nós estamos em Minas Gerais, as pessoas que vêm às vezes de outro estado para trabalhar, as pessoas olham com uma certa resistência também. Meu nome é Cássia Aparecida Valéria, trabalho na Escola Municipal Campos do Amaral. Você já sofreu algum preconceito em uma instituição de ensino onde trabalha ou estudou devido à sua cultura? Quando eu estudei em criança, sim. Quais foram os preconceitos sofridos por você? Como opções, a gente tem diferenças sociais, étnicas, crenças religiosas, tradições familiares, forma de vestimenta e diferenças culinárias. Diferenças sociais e formas de vestimenta. E de quem partiu esse preconceito? Foi dos professores, colegas de classe, chefes superiores, funcionários da instituição? Colegas de classe. Você já presenciou em alguma instituição de ensino alguém ser tratado de forma diferente por causa de seus valores culturais? Mas quando eu era estudante, a gente via isso bastante. Hoje até que você vê pouco, não vejo muita coisa assim, não. Não tão claro, né? Quais eram os tipos de preconceito que você mais conseguiu observar nessa instituição? Novamente, a gente tem aqui como opções diferenças sociais, diferenças étnicas, crenças religiosas, tradições familiares, forma de vestimenta e diferenças culinárias. Eu acho que mais é crenças religiosas atualmente. Que conceitos culturais você acredita ter herdado de sua família? Em relação à religião, que eu herdei da minha família, aprendi em casa. Questão de casamento, família, pode ou não pode ter filho antes de casamento, essas coisas assim. Você acredita que apresentações de palestras ou algo semelhante sobre esse tema de diferenças culturais poderia fazer uma diferença positiva na vida dos alunos? Com certeza. Com a sua experiência profissional, quais sugestões beneficiariam uma aproximação entre a família e a instituição de ensino para que ocorra uma diminuição das diferenças culturais? Eu acho que aquele dia da família da escola é muito importante. E nesse dia de família ter assim oficinas, palestras, atividades mesmo entre crianças de várias etnias, de várias classes sociais.
para que eles percebessem assim que todos desenvolvem da mesma forma, que não é dependente de um ou outro fator que a pessoa vai desenvolver, que a pessoa vai ter uma vida legal. Como um profissional da área da educação, como é ter que lidar com as diferenças culturais que surgem nesse ambiente devido à convivência com os alunos, com os pais e com os demais funcionários? Olha, com funcionário, com colega de trabalho, eu não ligo não. Se vejo assim que tem alguém com algum preconceito, eu disfarço, finjo que não vi. Agora, quando é com aluna, eu tenho que intervir. Tem que chamar, conversar. Geralmente eu converso com a pessoa que agiu assim de forma preconceituosa, afastado dos outros, porque eu acho que constrange também você expor aquela criança perante a turma, dizendo que ela está tendo uma atitude bem assim que hoje a gente condena, né, que é o preconceito. Você já observou evasão escolar em que o motivo tenha sido choque cultural entre a família e a instituição? Não. Ainda no âmbito profissional, você consegue identificar dificuldades para aceitar diferenças culturais? Para eu aceitar, não. Eu sempre fui muito de boa para aceitar essas coisas. Diferenças culturais, religiosas, qualquer tipo de diferença. Eu até sou assim, defensora da causa de antirracismo e etc. Mas em relação ao aluno, eu acho que eles ainda têm bastante dificuldade. Agora, indo um pouco mais para o lado pessoal, como mãe, como foi a relação que você tinha com os professores e os funcionários em relação às diferenças culturais na época que seus filhos estudavam? Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. Eu sempre fui aquela assim, meio que na contramão. Se tinha preconceito, aí que eu queria estar envolvendo. Eu não tive problemas de preconceito com as minhas crianças na escola. Eu tive problema com elas em relação ao meu casamento desfeito. Aí eu tive. A minha filha estudava num colégio particular, com umas crenças assim bem rígidas, né? Isso há mais de 30 anos atrás. Aí quando eu me separei, ela começou a ter assim diferença de amigos. Eu mesma comecei a ser meio que excluída dos grupos das mães. Eu mudei de escola. Elaine Cristina dos Santos, Lisboa, e eu trabalho na Escola Municipal Campos do Amaral. Você já sofreu algum preconceito em uma instituição de ensino onde trabalha ou estudou devido à sua cultura? Sim, quando eu estudava. Quais foram os preconceitos sofridos por você? Sociais, principalmente, né? E de quem partiu esse preconceito? Professor. Você já presenciou em alguma instituição de ensino alguém ser tratado de forma diferente por causa de seus valores culturais? Sim. Quais eram os tipos de preconceitos que você conseguia observar nessa instituição? Cultural, no sentido de gênero, raça, social, familiar e religioso. Que conceitos culturais você acredita ter herdado de sua família? Bom, primeiro que não existe ninguém igual a ninguém. Todos nós somos diferentes e todos nós temos que respeitar o outro da maneira que ele é, da maneira que ele se posiciona, da sua crença religiosa, da forma que ele se veste, respeitar as opiniões do outro, mesmo que você não concorde com ela, e acima de tudo, respeitar o ser humano e o ser natureza, né? Que são os animais, os bichos, porque a minha família tem uma descendência muito variada, europeia, tem japonesa, né? E etc.
e uma descendência muito forte indígena e africana. Então, a questão da natureza, do respeitar dentro da família, uma vez que nós tivemos brancos, negros, mulatos, japoneses, né? Indígenas, então nós aprendemos muito cedo dentro de casa a respeitar o outro, o ser e a natureza. Você acredita que apresentações de palestras ou algo semelhante sobre esse tema de diferenças culturais poderia fazer uma diferença positiva na vida dos alunos? Sim, claro, uma vez que se abre para um diálogo, né, para um esclarecimento, até mesmo na questão cultural, étnica, né, ou mesmo a questão acadêmica, isso é muito importante para que o outro tenha liberdade de se expressar, ao mesmo tempo conheça outras culturas, porque como que eu posso respeitar aquilo que eu não conheço? Então é de suma importância que a escola trabalhe isso sim, dentro de várias parcerias. Com a sua experiência profissional, quais sugestões beneficiariam uma aproximação entre a família e a instituição de ensino para que ocorra uma diminuição das diferenças culturais? Trazer a família de todas as formas para o ambiente escolar, né? Através de palestras, que foi falado agora, auditórios, reuniões de pais e mestre, dentre outros eventos que a escola pode promover para possibilitar essa família vir, né? De uma forma que não seja uma forma imposta, né? Por outro lado, havendo a necessidade de uma conversa mais pontual, a escola tem também como responsabilidade trazer essa família, buscar essa família de alguma forma, para que ela fique assim, integrada, né? O que tem acontecido com o seu filho no ambiente escolar. Como um profissional da área de educação, como é ter que lidar com as diferenças culturais que surgem nesse ambiente devido à convivência com os alunos, com os pais e com os demais funcionários? Não é fácil, né? Quando eu falo dos alunos, crianças, é muito tranquilo, porque a criança, ela não nasce preconceituosa, né? Ela se torna a maneira que ela conviva com pessoas que tenham preconceito de alguma forma. E com as famílias, né, a gente tenta tratar de uma forma, como eu disse, né, na outra, uma forma que eu tenho que respeitar o outro, né? Lembrando que uma instituição, se ela tem 500 alunos, ela vai ter 500 famílias diferentes, 500 modos de pensar, 500 formas de cultuar, né? Então, é importante trazer para o diálogo esses pais, para que eles também, de certa forma, compreendam a importância desse conviver. Porque a criança ela não vai conviver só na escola, ela vai conviver em vários outros ambientes externos, lembrando que essa criança vai se tornar um adulto, e que ele também vai trabalhar, e que ele também vai conviver com outras pessoas. Então é trazer a escola de uma forma muito tranquila, sem imposição, trazer para a escola as famílias e também trabalhar no ambiente escolar com os alunos. Não só de forma didática, de forma escrita, de livros de história ou de ciências, o que for, mas na postura que os funcionários da escola aparenta na frente desses alunos, porque eu posso muito bem falar que eu não tenho preconceito se a minha postura é totalmente diferente. Então a criança ela vai seguir o que eu tenho de postura, não só o que eu falo. Então isso também tem que ser trabalhado com os profissionais dentro da escola. E à noite nós temos adultos. Então o que acontece? Esses adultos por si só já é uma diversidade, porque nós temos aí, se a gente for pensar em questão de idade, nós temos de 15 a 90 anos dentro da escola, né? Todos estudando ali juntos. Então, por si só, já tem que haver assim, esse respeito de gerações, né?
E a questão cultural, ela vem nesse conjunto aí, nesse trabalho também que é feito pelos profissionais dentro da escola. Você já observou evasão escolar em que o motivo tenha sido choque cultural entre a família e a instituição? Sim, não aqui, mas já presenciei. Ainda no âmbito profissional, você consegue identificar dificuldades para aceitar diferenças culturais? Claro, né, o ser humano ele é imperfeito, né? Então já houve e sempre, infelizmente, haverá, né? Não tem como a gente ser iludida ao dizer que acabou, que isso não existe. Vai sempre haver, sim. Saindo um pouco do universo profissional, vou fazer uma questão um pouco mais pessoal. Mais íntima. Como mãe, como foi a sua relação com os professores e funcionários da escola de sua filha quando eles estudavam em relação às diferenças culturais? Sempre foi tranquila, né? Uma vez que, por essa criação que eu disse na outra pergunta, né? Da minha família ter uma miscigenação muito grande, então isso já foi trabalhado com a minha filha, né? Mas algumas questões, infelizmente, aconteceram, né? Então, eu fui na escola, nós sentamos, conversamos, tudo num ambiente muito tranquilo, de forma muito amigável. Então, até hoje, eu não tive nenhum problema, não. Entendi. Já teve alguma situação que as diferenças culturais entre você e o professor forçou a ter um posicionamento mais firme em relação ao profissional? Sim. Questão religiosa, principalmente, né? Que a gente, quando a gente entra no ambiente escolar, a questão religião é muito complicada nesse sentido, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar cair por terra o que a gente crê, num sentido de respeitar o outro, né? De eventos que a escola promove, em detrimento a uma outra cultura, e essa diferença deixar bem clara a diferença entre religião e parte folclórica e cultural, que ainda está muito arraigado a isso, né? Um exemplo aqui é a festa junina, por exemplo, né? Enquanto a escola trabalha folclore, tradição, né? Principalmente tradição nordestina, a tradição caipira mesmo, da raiz de Minas, como ela foi muito vinculada à Igreja Católica, a questão dos santos, então isso ainda é complicado de se lidar, né? Então, escolher músicas para o dia da apresentação, por exemplo, que não fale nome de santos, né? Ou quando a gente vai trabalhar alguns outros eventos, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a cultura da nossa região, o que é forte na nossa região? Congado Moçambique, que também é forte, ligado a uma religião. Então, a gente precisa, às vezes, sentar, conversar, montar projeto de forma que respeite todas as formas de pensar na questão religiosa e trabalhe somente a questão cultural. Meu nome é Noeli Aparecida Nascimento Souza, trabalho na Escola Municipal Campos do Amaral. Você já sofreu algum preconceito em uma instituição de ensino onde trabalhou ou estudou devido à sua cultura? Não. Você já presenciou em alguma instituição de ensino alguém ser tratado de forma diferente por causa de seus valores culturais? Sim, muitas assim, crianças, devido à crença religiosa, as crianças que têm religião evangélica. Aí uma questiona por que vem saindo, de cabelo preso, a diferença étnica. As crianças negras, às vezes criança não queria sentar perto, não queria fazer trabalho em grupo. Então, assim, já presenciei e é muito triste. Que conselhos culturais você acredita ter herdado de sua família? Da minha família? Minha família, a cultura deles são de agricultores, a maioria.
E a cultura religiosa também, companhia de reis, congada, e assim, tudo que mais de zona rural. Você acredita que apresentações de palestras ou algo semelhante sobre esse tema de diferenças culturais poderia fazer uma diferença positiva na vida dos alunos? Acredito que sim, principalmente os menores. Se for bem trabalhado, com atividades assim, dinâmicas, criativas, tudo que se passa na escola eles levam para casa. Então, assim, além deles aprenderem, ainda ajuda em casa. Porque as coisas que acontecem na escola para eles é lei. A professora falou, tá? É o certo. Então, assim, eles vão chegar em casa, se eles verem coisa errada, eles vão questionar. Então, eu acho que faz parte, eu acho que precisa ter sim. Com a sua experiência profissional, quais sugestões beneficiariam uma aproximação entre a família e a instituição de ensino para que ocorra uma diminuição das diferenças culturais? Eu acho assim que mais essas quermesses, essas atividades que a escola chama os pais para dentro, tipo feira cultural, até apresentação de trabalho dos alunos, as feiras de ciências, atividades em que os pais venham para dentro da escola, participam das atividades que os filhos fizeram e possam também fazer atividades junto com os filhos. Então, eu acho que isso faz parte e ajuda. Como um profissional da área da educação, como é ter que lidar com as diferenças culturais que surgem nesse ambiente devido à convivência com os alunos, com os pais e com os demais funcionários? Tem que ter jogo de cintura. É bem complexo, porque dependendo do que você fala, causa tumulto entre escola, direção, família. Então, assim, você tem que saber como lidar, você não pode bater de frente, mas você não pode deixar as coisas passar em branco também. Então, assim, você tem que chamar tanto a família, a escola, sentar, conversar, é o diálogo. Mas é complexo. Até no diálogo você tem que saber como agir. Você já observou evasão escolar em que o motivo tenha sido choque cultural entre a família e a instituição? Já. Há muito tempo já trabalhei em escola que a criança não se adaptava com os coleguinhas, meio que, não sei se bullying ou devido à cultura da família, e a criança pediu para a família tirar da escola e a escola tentou, mas a família preferiu tirar a criança da escola do que ficar no local junto com os amigos. Ainda no âmbito profissional, você consegue identificar dificuldades para aceitar diferenças culturais? Eu acho que aceitar a dificuldade, não. Porque assim, a gente vai trabalhando, vai tentando, de uma maneira assim, vai dando certo. O trabalho da escola a gente vai questionando, a gente, através do diálogo, hoje em dia está mais aberto. E não sei se pelas... a mídia vem falando muito, antigamente não era tanto, agora tá mais assim visível. Então assim, a escola, apesar da dificuldade que a gente tem, mas tá mais fácil de lidar com essa situação. Saindo um pouco do ambiente profissional agora, eu vou fazer duas perguntas, uma questão um pouco mais pessoal, como mãe. Como mãe, como foi a sua relação com os professores e funcionários da escola do seu filho em relação às diferenças culturais que existiram entre você e esses professores? Foi tranquilo, porque meus filhos sempre estudaram nas escolas que eu trabalhei, onde eu ia levar os filhos. E como assim, a maioria eram colegas de trabalho, então assim, foi tranquilo na educação dos meus filhos. Então não tive problema com a escola, não. Conceito velado tem o mesmo efeito, mesmo estrago. Raciocínio afetado, fala uma